Bom dia, querida irmã, querido irmão. Eu espero que o Espírito Santo nos ajude neste dia a aprendermos um pouquinho mais sobre o seu reino, sobre a sua palavra. Ainda nessa série Testemunhos, hoje nós não temos um convidado, uma pessoa, mas a palavra de Deus está repleta de testemunhos de personagens que deixaram um legado através de suas vidas, de seus atos, para que nós também possamos aprender com eles. Então, hoje, com a graça de Deus, será a primeira parte de uma reflexão que nós vamos fazer a respeito do testemunho da vida de Abraão. Então, Abraão, o patriarca Abraão, teve um testemunho impactante enquanto esteve nesta terra. E nós vamos, neste primeiro encontro, nos deter um pouquinho no capítulo 21 e 23 de Gênesis. Observe que aspecto interessante. No capítulo 21 de Gênesis, nós lemos assim: Abraão, o tópico, faz aliança com Abimeleque. Então nós lemos assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me, aqui por Deus, que me não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Lembrando que Abimeleque era rei de Gerar, era o nome do local. Então, olha que maravilhoso o que ele pôde falar a respeito de Abraão. O que foi que ele disse? Deus é contigo em tudo o que fazes. Então, era visível na vida de Abraão tudo aquilo que Deus fazia na vida dele. E isso era perceptível, era notório, era visível para aqueles que estavam ao seu redor, dentre os quais o próprio rei Abimeleque. Nós observamos aqui no capítulo 23, o que nós observamos aqui foi a morte de Sara. Só que nessa ocasião Abraão já estava em uma outra localidade. Mas o testemunho de alguém que andava com Deus continuava presente, mesmo em outro local. Nós observamos aqui, então, Abraão era estrangeiro neste lugar e ele precisava de um local para enterrar Sara, sua esposa. Então, ele disse no versículo 4, vamos ler do 4 ao 6, para contextualizarmos. Abraão diz assim: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará sua sepultura para sepultares a tua morta. E no versículo 11, nós observamos, um pouquinho antes do versículo 11, a boa vontade dessa comunidade
em ajudar a Abraão. Eles tiveram uma total empatia, quiseram ajudá-lo de alguma forma e queriam dar um local onde ele pudesse sepultar Sara. E o proprietário da área que se chamava Efron, onde Abraão queria enterrar Sara, disse assim: ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade, de modo nenhum, ou seja, ele não queria vender. Meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo. Te dou, sepulta a tua morta. Ele queria dar, mas depois nós observamos que Abraão comprou pelo valor correspondente. Que no caso, nós observamos aqui no versículo 16, comprou por 400 ciclos de prata. Mas o que eu gostaria de destacar, vejam que essas pessoas, essa comunidade, os filhos de Et, o que eles falaram sobre Abraão? Eles falaram no versículo 6, tu és príncipe de Deus entre nós. Já estava em um outro local, mas essas pessoas puderam observar em Abraão algo diferente, algo de especial, algo impactante, tanto que falaram isso. Então, quiçá nós sejamos assim também, onde nós estejamos, que o Espírito Santo nos dê graça para que simplesmente com a nossa vida nós possamos impactar o lugar onde nós estamos, que as pessoas possam ver em nós, filhos do Deus Altíssimo, criaturas regeneradas pelo sangue de Jesus. Esse testemunho da vida de Abraão, há outros episódios também, nós apenas aqui estamos resumindo. E em um próximo encontro nós vamos nos deter em um outro capítulo, que também é um marco na vida de Abraão, e cujo desenrolar dessa história relatada no capítulo 22 ecoa até os nossos dias. Então a vida de Abraão foi uma vida que impactou a sua família, impactou a sua comunidade, e nós vamos ver em um próximo encontro que o seu testemunho, o seu andar com Deus trouxe, marcou a história da comunidade em que ele vivia, mas marcou também a nossa história, a história do cristianismo. Então, que nós possamos aprender com Abraão, vislumbrar esse testemunho tão maravilhoso, e que o Espírito Santo nos ajude a sermos testemunhas onde nós estamos, testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, testemunhas de um caminhar com Deus. Que Deus te abençoe.